Olá, eu sou Antônio Cavalcante, diretor da Leanworks, e você está assistindo ao PE Avança, uma iniciativa da Anshan Brasil que visa debater a reinvenção dos principais setores econômicos do estado de Pernambuco. Sejam bem-vindos ao painel com o tema A Reinvenção da Educação Pernambucana. Acelerar para desenvolver. Banco do Nordeste. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da quarta revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. Para dar início à nossa conversa, convido Fred Mâncio, o secretário da Educação de Pernambuco e do Esportes de Pernambuco. Olá, Antônio, agradecer o convite para participar desse painel, agradecer a Anshan, é um prazer estar com todos vocês. Obrigado, Fred. Felipe Furtado, Chief Educational Officer do CESA School. Olá, Antônio, tudo bem? Agradeço o convite também da Anshan e a participação aqui junto com o Fred e os demais colegas que virão. Rogério Moraes, secretário executivo para a Primeira Infância do Recife. Olá, saudação a todos, um abraço virtual. Aqui, muito obrigado pelo convite. E Vanessa Paison, reitora do Grupo Tiradentes. Olá, boa tarde. Quero agradecer demais o convite da Anshan, da equipe, e espero que seja muito produtivo o nosso debate. Excelente. Para vocês, quais são os principais desafios de Pernambuco em relação à educação? Quais são as nossas maiores oportunidades nesse momento? Rogério, poderia começar? Posso. Antônio, eu entendo que existe uma mudança em curso. Inclusive, acredito que o Nordeste lidera essa mudança. Recentemente, eu escrevi que eu entendo que a melhor fórmula para a educação, indo tocando principalmente a educação pública no país, é uma soma das experiências do Ceará e de Pernambuco. Acredito que Fred vai poder me complementar com mais propriedade. Mas o Ceará é destaque já há algum tempo
né, nas séries iniciais, nos anos iniciais, na alfabetização. Hoje, não só Sobral, mas todas as cidades do Ceará vêm avançando consistentemente nos primeiros anos do ensino fundamental. E Pernambuco é o grande exemplo do ensino médio, né? Já há algum tempo, as escolas integrais, as escolas técnicas, exemplo para todo o país. Aliás, foi assim que Pernambuco saiu dos últimos lugares e alcançou o primeiro lugar, né, no IDEB, no Desenvolvimento da Educação Básica. E as mudanças e oportunidades, né, os desafios, eu acredito que dependem basicamente de dois fatores. Primeiro, continuidade. A gente está vivendo um certo momento de instabilidade no nível federal, na pasta da educação, e a gente está vendo aí o fortalecimento de instituições como o CONSED, como a Undime, né, e outras instituições do terceiro setor, fortalecendo esse processo e garantindo essa continuidade. Portanto, eu acredito que essa continuidade ainda está se sustentando por conta dessas instituições. E se a gente conseguir uma continuidade no estado, né, de Pernambuco e nos municípios, isso se fortalece. E aqui no estado também há uma continuidade. E a articulação, porque entendo que Pernambuco também percebeu, né, a importância de articular estado e municípios. E hoje existe um suporte, uma orientação, né, um trabalho articulado, focado na alfabetização, e, em breve, acredito que também muito entrelaçado com a primeira infância. Já puxando até um pouco aqui o tema para meu lugar de fala, a primeira infância é a grande prioridade, né, já deveria ser a grande prioridade há mais tempo, mas acredito que todos estão acordando nesse momento, porque ela é um alicerce, ela é uma base. Uma educação infantil bem estruturada, bem feita, ela consegue reverberar e melhorar o resultado durante toda a trajetória escolar. Fred Amâncio, o que é que você acha disso? Você está no mudo, Fred. Concordo com as observações aí de Rogério, mas queria até complementar, nós temos alguns dos nossos desafios aqui de Pernambuco são desafios que são compartilhados com o Brasil como um todo. Acho que o Brasil, isso acabou se refletindo em todos os estados e municípios do Brasil, durante muito tempo não estabeleceu a educação como uma grande prioridade, né? Então, a gente sempre teve isso no discurso, mas nunca foi estabelecido dentre as grandes prioridades nacionais. Então, a gente vê os desafios que nós temos e de uma total falta de coordenação, por exemplo, do Ministério da Educação. Então, isso é um problema que a gente tem já histórico, que vai se acumulando ao longo do tempo. No caso especificamente, no caso de Pernambuco, né, a gente tem sempre os desafios, né, das nossas vulnerabilidades sociais, né, que também são compartilhados com o restante do Brasil, mas, ao mesmo tempo, né, esses desafios que envolvem também, né, as questões de valorização dos profissionais da educação, da formação dos nossos profissionais, de modernização dos currículos, também aqui em Pernambuco, ao longo dos últimos anos, como o Rogério destacou, encontraram alguns avanços importantes. Então, Pernambuco é um estado hoje que virou uma grande referência nacional, mesmo na educação pública, no respeito ao trabalho no ensino médio, né, a partir de um planejamento que foi realizado há vários anos atrás, né, a partir de uma priorização exatamente do contexto de modernização dos currículos, de uma proposta diferenciada de trabalho, como é o caso das escolas de tempo integral, focada em Pernambuco, acordou da importância disso, começou a priorizar e entendeu a educação como um vetor importante de desenvolvimento, e o Brasil precisa acordar para isso, entender que não existe desenvolvimento sem educação, em nenhuma área, nem social, nem econômico, e Pernambuco deu um passo importante, né? As escolas de tempo integral realmente têm feito uma grande diferença, né, aqui no nosso estado, inclusive desenvolvendo novas competências e habilidades para os nossos jovens, o que vai ajudar bastante, né, no futuro do nosso estado. Felipe. Oi, Antônio. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente tem que contextualizar bem o espaço, né? Dado que é um assunto extremamente amplo, complexo. Aqui, por exemplo, nessa mesa, a gente tem representantes de diversos setores aí, né? Do público, do privado. Quando a gente vai para a área pública, que entra no ensino básico, você tem capital, você tem zona rural, cada um tem o seu contexto específico. Na educação superior, que talvez seja o meu local de fala aqui mais apropriado, também temos um outro contexto. Se a gente vai para a educação superior pública e privada, são contextos diferentes. Então, quando vai falar de educação, a gente tem uma dificuldade de primeiro localizar que local é esse, que contexto é esse que a gente está falando.
Mas, de uma forma geral, eu acho que os desafios, e essa pandemia trouxe isso à tona, traz muito a questão da igualdade, né, do acesso à educação, da equidade a isso, né? Quem tem condições de ter acesso à educação através de internet, de banda larga, quem tem um ambiente propício para isso em casa, isso é um aspecto, isso é um desafio, né? Um outro desafio muito grande é a mudança de paradigma, né? A educação à distância sempre foi vista como uma coisa de menor qualidade do que uma educação presencial, e a gente sabe, e a gente defende o ensino híbrido, né? Cada um tem o seu local, tem a sua importância, então isso também traz um desafio muito grande. A perda de convívio social, enfim, a gente tem que passar aqui por várias dimensões diferentes. Ao mesmo tempo, traz uma série de oportunidades, né, que a gente aprender a fazer de forma diferente e de forma mais ampla para o país inteiro. Vanessa. Também falando, né, especificamente no ensino superior, né, onde eu atuo, acho que a gente tem desafios importantes no Estado, né? Já estávamos passando por importantes transformações, né, mas a pandemia, de fato, nos pressionou a repensar o futuro de uma maneira mais rápida, né? Então, a gente ainda tem alguns desafios de interiorização da oferta do ensino superior no Estado, de repensar o modelo, né? A gente fala muitos especialistas estão falando, né, em vários fóruns do ensino híbrido, né, devido à mudança de hábitos, de estilo de vida, né, e tudo isso que a gente vivenciou nesse momento, está vivenciando ainda. Então, o segmento privado também, em especial, tem desafios de promover a inclusão, né, ter mais possibilidades de oferta de financiamento para evitar a evasão, que são números altos hoje, e a permanência, né, do estudante para que, de fato, ele consiga concluir os seus estudos, né? Ao mesmo tempo, vejo como oportunidade também, né, para a educação, essa interiorização, são novos negócios, desenvolvimento, e também a pandemia, em especial, trouxe, né, a questão do isolamento, trouxe uma quebra de paradigmas e trouxe oportunidades aí para a gente repensar modelos, sim. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente tem e desafiador aí e que as instituições precisam trabalhar. Perfeito. Secretário Fred Amâncio, quais as iniciativas e inovações são prioridade para promover, por meio da educação, o desenvolvimento em Pernambuco? Fred. Então, Antônio, bem interessante essa pergunta, Antônio, porque a gente utilizar a palavra desenvolvimento, tá? Eu tenho participado assim, de várias discussões sobre essa temática e, realmente, durante muito tempo, a gente olha a educação, eu falo também um pouco mais da minha área, que é a educação básica, né, independente de público ou privado, mas a gente sempre olhou a questão da educação como cuidar de crianças e jovens, né? Teve sempre um olhar muito mais assistencial, né, sobre a importância da educação. E no Brasil, a gente demorou muito para perceber que isso está diretamente atrelado com o desenvolvimento social e também com o desenvolvimento econômico. Então, os países que têm melhores índices de produtividade, inovação e competitividade, todos estão também entre os países que têm melhor qualidade de educação. Então, a educação tem um peso enorme no que diz respeito também à questão de desenvolvimento econômico. Nós estamos começando a despertar para isso. Esse projeto que vem sendo aí trabalhado em Pernambuco ao longo dos últimos anos tem esse olhar. Então, muitas das ações que vêm sendo adotadas têm esta visão, que é uma visão importante. Isso tem a ver, sim, com cuidar de crianças e jovens, com as questões sociais, mas tem a ver também com as questões de desenvolvimento econômico. Então, uma série de investimentos, né, que foram feitos ao longo dos últimos tempos, né, eu citei o caso das escolas em tempo integral, que não é apenas o ambiente que o estudante fica o dia inteiro na escola. Claro que a gente consegue dar, do ponto de vista social, uma atenção diferenciada, mas embutido nisso está um currículo que traz um conceito todo novo e todo moderno. Então, enquanto hoje, no mundo todo, se fala da importância da educação, se discutir as competências do século XXI, que o pessoal chama de soft skills, né, habilidades socioemocionais, nós começamos a trabalhar isso aqui no Estado, nas nossas escolas de tempo integral, há mais de 10 anos atrás, né? Hoje, nós temos a maior rede de escolas de tempo integral do ensino público do Brasil. Hoje, nós temos 438 escolas de tempo integral, 62% dos estudantes de ensino médio da rede pública estadual já estão em escolas de tempo integral.
Mas eu estou citando esse exemplo como um case de sucesso, que inclusive hoje virou o modelo do próprio Ministério da Educação e agora está começando a ser implantado em todos os outros estados, mas o quanto essa iniciativa e esse olhar diferenciado pode contribuir. E isso tem contribuído para a melhoria da qualidade da educação no nosso estado, mas para além disso, a gente está criando um novo ciclo, né, de profissionais, né, de jovens, né, de pernambucanos que vão estar mais preparados para esses novos desafios. Agora, temos ainda um longo trabalho pela frente, né, temos muito trabalho pela frente, porque a gente ainda tem aí muitos desafios, né, importantes, mas acho que este olhar e este investimento diferenciado, né, em formação profissional, então, por exemplo, nós até 10 anos atrás tínhamos até 6 escolas técnicas estaduais, agora nós temos 46 escolas técnicas estaduais espalhadas em todas as regiões do estado. Então, estou citando alguns exemplos do que este olhar e este olhar do quanto esse jovem pode trazer de diferencial para o futuro do nosso estado. Eu acho que ele é estratégico, né, para a decisão, né, no que diz respeito a esse olhar vinculando educação e desenvolvimento. Excelente, secretário. Diante do cenário atual, quais as perspectivas e os principais objetivos para se criar uma estratégia digital de incentivo à inovação para as empresas e instituições do setor? Vou começar com o Felipe. Desculpa, pode ser, Fred, por favor. Não, desculpa. Podemos ir? Pode, por favor. Então, tá bom. Eu vou puxar para incentivar esse debate, né? Na realidade, o que a gente vê, esse já sempre foi um debate extremamente importante, tá? O quanto a gente vai poder avançar, a modernização com olhar, como eu falei, das competências que eu acabei de tratar, associada a isso as oportunidades, né, que o campo da tecnologia e da inovação podem trazer para a educação. Esse já era um debate importante que nós tínhamos. Mas como Vanessa acabou de colocar, né, a pandemia que estamos enfrentando nesse momento tem acelerado toda essa discussão. E aí não estamos falando mais só da educação básica, né? Educação básica, no ensino superior. E o interessante é que isso não está acontecendo só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque mesmo países que já tinham avançado nisso, né, nenhum deles estava preparado para uma mudança tão radical em relação à oferta de um ensino não presencial agora, e agora a gente está percebendo as oportunidades, né, de um ensino híbrido, né, ou seja, trazer a tecnologia, não apenas a tecnologia que fala sobre hardware, que fala sobre ter computadores, ter internet, ter novas ferramentas, mas como trazer isso para o dia a dia da escola. E aí entra uma figura, que é uma figura central no processo, que é a figura do professor. Você pode ter toda a estrutura, toda a tecnologia. Se os nossos professores, né, não estiverem devidamente, né, preparados para levar isso para o dia a dia da sala de aula, não importa se é numa escola da educação básica ou no ensino superior, não importa se é no público ou no privado, a gente não vai conseguir avançar. Então, esta inovação passa também pela preparação dos professores. Então, isso tem a ver com formação continuada, sim, para aqueles que já estão conosco, mas a gente tem que dar um passo atrás e rever toda a nossa estratégia de formação dos nossos professores. E aí a gente vai poder dar um salto no que diz respeito a todo esse processo e trazer essa figura que é central na educação, que é o professor, também para dentro disso, e toda essa tecnologia, essas oportunidades, né? Nós aqui em Pernambuco, que temos um grande polo de tecnologia e inovação, mas a gente tem ainda uma certa dificuldade de levar isso para o dia a dia das escolas, mas isso tem a ver com trazer todo o ambiente da escola para esse contexto. Com certeza. Felipe? Eu só posso concordar com o que Fred Amâncio falou aí sobre essas estratégias. Eu acho que isso passa, sem sombra de dúvida, pelo professor, né? O professor ele tem que ser o eixo central quando a gente está falando de formação e poder escalar isso para as escolas. É claro que o ensino ele tem que ser direcionado, centrado no aluno, do ponto de vista de tornar o aluno protagonista, o ensino usando métodos ativos, mas antes disso acontecer, a gente precisa pensar no professor. Então, a estratégia tem que partir dele, né? E quando a gente fala em mudanças curriculares, que estão uma coisa está extremamente associada com a outra, a própria BNCC, e aí já voltando um pouco para o ensino básico, já contempla esse tipo de formação, né? Seja voltado para o aluno, seja na BNC voltado para professor, quando a gente fala em cultura digital, quando a gente fala que tem muito a ver com a fluência, né, no uso do conhecimento computacional, quando a gente fala no mundo digital, que você está olhando mais para a parte de componentes físicos, virtuais, e o próprio pensamento computacional, que é essencial, né, para você poder sistematizar, representar, analisar e resolver problemas, né?
ou seja, essa junção de cultura, mundo digital e pensamento computacional, ela já está prevista na base, né? O grande desafio é a gente implementar isso em escala pelas escolas, e aí pública, privada, urbana, rural, esse é o grande desafio. Vanessa. Pois é, a gente já sabia, né, mas na pandemia ficou mais evidente, né, que a tecnologia, sem dúvida, é uma das maiores aliadas dos professores e dos estudantes, né? E ela já permeia a nossa vida em tantos outros momentos, e na educação não poderia ser diferente. A gente já está falando muito do ensino híbrido, de fato, como uma tendência, e nesse novo modelo que a gente tanto projeta, né, que já vinha se discutindo há muito tempo e foi acelerada essa discussão, o papel do professor, de fato, muda, e não temos nenhuma dúvida, né, de que o professor passou a essencial. A gente viu isso nas nossas rotinas, com os nossos filhos, né, e viu como o professor não vai ser substituído de forma alguma, né, pela tecnologia, e ele passa, sim, a ter uma outra relevância e outro significado, né, mas para ajudar os estudantes, nosso compromisso é ajudar com outras competências, com direcionamento de carreira, com o desenvolvimento do processo de aprendizagem. Rogério. Sinto bastante contemplado pelo que já foi falado. De fato, o ensino híbrido está posto, é algo que vai se misturar presencial e não presencial. Mas queria reforçar algo também que foi colocado, né, sobre competências socioemocionais e BNCC. A BNCC traz as competências socioemocionais. O Brasil um pouco atrasado em relação ao mundo a essa questão, ainda com um currículo muito conteudista, mas muitas vezes os professores não sabem como transformar isso, como levar isso para a sala de aula. É muito novo que precisa ser trabalhado na formação. E eu acredito que o segredo está na educação infantil. Muitas vezes o modelo do ensino médio influencia o modelo do ensino fundamental. E às vezes o modelo do ensino fundamental quer influenciar o modelo da educação infantil. E eu acho que a educação do século XXI é o modelo que a gente tem na educação infantil. Uma educação que preza pelas relações sociais, socioemocionais. E se a gente se inspirar na educação infantil e levar isso para o ensino fundamental, para o ensino médio e até mesmo no ensino superior, a gente tende a ter uma educação muito mais rica e uma forma, né, de trazer, de fato, na prática, esse desenvolvimento das competências. A gente precisa fortalecer uma pedagogia que traga significado para o estudante, uma pedagogia que traga projeto de vida, né? A gente tem vivenciado isso aqui, e isso, muitas vezes, é o elemento que engaja o estudante, que traz o estudante de volta e coloca ele de novo, né, numa perspectiva de envolvimento com o seu processo educacional. Com certeza. Felipe, considerando a sua vivência diária com as instituições de educação, como é que elas podem se adaptar ao uso de metodologia, de forma mais ágil, ao uso de tecnologias, ferramentas digitais, como vocês escutem se preparado para isso? Antônio, a CESESCOA, ela por ser uma unidade de educação, né, dentro do próprio CESA, estamos sempre associados à tecnologia, né? Mas aí eu queria sair um pouco da tecnologia em si, apesar dela ser extremamente importante, mas levar a discussão para um lugar mais amplo, que é a transformação digital nos ambientes de aprendizagem, né? Tecnologia é um dos eixos para isso, mas isso tem que ser tratado outros eixos, como cultura e pessoas dentro das instituições de ensino, as relações entre essas pessoas, formação, que é um tema que a gente já comentou aqui agora, privacidade de dados, principalmente quando a gente vai para o âmbito digital. Isso é um assunto muito sensível, né? E se a gente está falando de educação infantil, agora, como o Rogério mencionou, mais sensível ainda, né? Então, eu acho que não é só o uso da tecnologia em si. Tecnologia a gente tem disponível, claro que nem todo mundo, obviamente, tem acesso à tecnologia, mas ela serve para habilitar esses ambientes de aprendizagem. Antes disso, a gente tem que olhar para esses outros eixos, processos inovadores, formas diferentes de pensar o processo de ensino-aprendizado. Isso talvez tenha que ser uma discussão que antecede o uso da tecnologia. Claro que a gente usa a tecnologia amplamente, mas o olhar para uma dimensão um pouco mais ampla, eu acho que ela é essencial para essa discussão. Excelente. Vanessa, como é que você avalia a perspectiva do mercado nos próximos anos para a educação?
Como é que o uso da tecnologia e inovação pode impactar essa perspectiva? Bom, a inovação deve ser uma constante, né, nas instituições de ensino superior, né? O nosso desafio é preparar pessoas para um mundo de incertezas, e isso está cada vez mais evidente, né? A gente vai precisar promover, de fato, um ambiente mais conectado, mais interativo, né, e através de parcerias com as empresas. O mundo do trabalho, está claro, vai mudar, as novas formas de trabalho já estão surgindo, né? O emprego também vai mudar, e o mercado vai requerer novas e outras competências, e isso trará uma perspectiva de aprendizagem contínua, né? Maior produtividade, mais tempo de vida, mais necessidade de estudo, né? Então, acho que competências como a criatividade e protagonismo serão muito mais importantes até que o diploma na hora de uma contratação. As IES, para isso, vão precisar, de fato, um rearranjo pedagógico, né? A gente vai ter que ofertar, com certeza, trilhas mais flexíveis, mais colaborativas, em rede e com mais sinergia aí com as empresas. E eu gostaria também de falar um pouquinho do nosso caso, né? A UNIT, né? O Centro Universitário de Tiradentes de Pernambuco, tem um projeto muito bacana com o Porto Digital, né, que já traz um pouco dessa perspectiva, dessa relação com as empresas do ecossistema, né? A gente oferece residência, né, desde o primeiro período para esses estudantes em parceria com projetos e soluções de casos reais. Então, eu acho que isso é um exemplo de uma atuação bacana. Além do próprio grupo também oferecer e ter a perspectiva de sempre estar inovando, um pilar da inovação, trazendo novas tecnologias e trazendo também discussões aí para o futuro da educação. Acho que ainda tem muita coisa para acontecer, tem uma grande mudança no mercado, né? Além desse rearranjo pedagógico, também vai se mudar essa configuração, mas a educação deverá ser mais ativa, com certeza, com mais significado, mais mão na massa, né? E as instituições que se propuserem a isso, a inovar, a investir, sairão na frente. Excelente. Rogério, é preciso entender qual será o papel da educação nesse novo mundo, para traçar as estratégias para sua retomada. Que tipo de conquistas, avanços e inovações serão mais demandados em Recife e que tendem a assumir? Bom, Antônio, eu concordo quando já se traz na pergunta a questão do novo mundo. Eu sou do time que acredita assim que a gente vai sair mudado dessa tragédia que a gente está vivendo. Essa mudança, obviamente, ela não vai acontecer no dia seguinte pós-pandemia. Ela vai ser a aceleração de tendências e processos, como a gente já colocou aqui no nosso debate. E uma vez que a gente concorda com essa premissa, né, de um novo mundo, no tocante à retomada e para uma capital, para a realidade do Recife, essa retomada tem que ser muito cuidadosa do ponto de vista pedagógico e ter uma avaliação desse retorno, que a gente não sabe exatamente, né, como essas crianças, esses adolescentes, esses estudantes retornarão. Então, será preciso fazer uma avaliação assim que eles retornarem e estratégias heterogêneas, né, de suporte a esses estudantes, de reaprendizagem, de reensino, de reforço, de correção, né, de repente, de uma distorção em idade série. Então, isso, inclusive, é uma tendência que tem que ser pensada a médio e longo prazo. A gente não vai recuperar o que a gente perdeu nesse tempo somente em 2021, somente em 2022. Isso vai nos exigir um trabalho de recuperação de médio prazo. Então, esse é um ponto que eu coloco. E, aproveitando a retomada e todos os ganhos que a gente vem observando também de aceleração de algumas tendências, principalmente na questão da tecnologia, eu acho que tudo que a gente está vendo de avanço, possíveis avanços de uso da tecnologia na educação básica, se soma a uma oportunidade estratégica aqui na cidade do Recife, que está no DNA do Recife, e tem a ver com a economia do Recife, que é a economia criativa e o nosso polo digital, o Porto Digital que a Vanessa falou. Então, conectar a educação e o que está sendo feito, pensar na educação, com todo o ecossistema da cidade. Eu acho que essa é a maior oportunidade. Excelente. Quais as perspectivas vocês enxergam para o futuro nos modelos de educação de Pernambuco? Fred? Bom, quando a gente fala, vou falar um pouco sobre a educação básica, né, porque aí nós temos dois outros especialistas em ensino superior aqui conosco, né, o Felipe e a Vanessa, eles vão poder falar aí com toda a propriedade.
Eu acho que tem dois passos importantes, assim, dois aspectos importantes acho que devem ser considerados. No trabalho que a gente vem desenvolvendo no ensino médio, essa é uma visão que vale tanto para o público como para o privado, acho que a gente tem dado passos importantes. Já falei um pouco desses projetos da escola em tempo integral, mas para independente disso, ou para além disso, o que está mudando é a visão sobre o próprio conteúdo em si, do ensino fundamental e ensino médio. A gente está incorporando conceitos da importância de desenvolvimento de novas competências e habilidades que vão ser importantes para a vida acadêmica do estudante, mas também para a vida profissional e para o contexto dele em sociedade. Então, o desenvolvimento dessas competências é muito importante, é muito interessante. Falei sobre competências do século XXI, habilidades socioemocionais, e isso a gente vem praticando e está presente. Estamos passando por uma transição da estrutura curricular, decorrente da BNCC, né, que foi citada por Felipe e do Rogério, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, estamos revendo os nossos currículos, e essa nova estrutura curricular, com novos itinerários formativos, traz visões importantes. Então, a gente já vem trabalhando e vamos fortalecer um conceito, um trabalho que vem sendo desenvolvido, que é ancorado em 3 pilares importantes, né, na formação do estudante, que diz respeito a incluir, além do conteúdo dessas disciplinas tradicionais, né, a questão do protagonismo do estudante, do jovem, do projeto de vida e empreendedorismo. São 3 pilares que a gente vem trabalhando e vamos fortalecer. Então, eu acredito que nós estamos num caminho, um bom caminho, no caminho certo, no que diz respeito ao ensino médio e talvez até os anos finais do ensino fundamental. Quando a gente fala dos mais jovens, temos alguns desafios nesse processo de revisão. A aposta que nós, do governo do estado, também Rogério, destacou numa grande parceria com todos os 74 municípios, e nós acreditamos que vai promover uma grande transformação na educação ao longo dos próximos anos, é o nosso programa Criança Alfabetizada. É uma grande parceria do governo do estado, né, com todos os 184 municípios, independente de bandeiras partidárias. Estamos trabalhando com todos os 184 municípios do estado. Foi um programa que nasceu ano passado e tem sido um programa muito bonito, que tem envolvido as escolas municipais, porque a gente está trabalhando com uma faixa etária, né, que é o finalzinho da educação infantil, que o Rogério destacou, né, pré-escola, né, 4, 5 anos, e o primeiro e segundo ano, que é o ciclo de alfabetização do ensino fundamental. Então, a gente está trazendo conceitos novos, estrutura nova de trabalho, um olhar especial para a formação dos professores, dentro dessa nova visão curricular. Então, a gente acredita que está mudando um salto. E essa criança, esse jovem, que agora está com 4, 5 anos, que daqui a 10 anos vai estar chegando ao ensino médio, e daqui a 13, 14 anos vai estar chegando aí à universidade, a gente realmente acredita que vai ser já um pernambucano diferenciado e vai contribuir muito para o desenvolvimento do nosso estado. Então, essa é a nosso novo ciclo de transformações, que começou com esses projetos, né, focados no ensino médio, e agora está nascendo um novo ciclo de transformações na educação do nosso estado. Espetacular. Felipe. Antônio, eu acho que, do ponto de vista de modelos de educação para o futuro, de novo, eu acho que tem várias vertentes aí que a gente pode abordar. Do ponto de vista de modelo pedagógico, eu penso que o ensino híbrido é um caminho sem volta, né? E aí para todos os níveis de educação. Claro que para alguns, na educação superior, isso é muito mais fácil você fazer do que numa educação infantil, no fundamental. Mas tentando localizar um pouco aqui na educação superior, eu acho que o modelo híbrido ele vai ser estabelecido de vez agora, né? Eu acho que a gente tem que estar mais atento, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que estar mais atento às edtechs, né, que são as startups de educação, que existem diversas hoje no Brasil, né? O último número que eu peguei, a gente estava perto das 500 edtechs ativas no Brasil, né? Esse número dobrou nos últimos meses, né? Ele chegou a dobrar, e a gente tem que estar antenado com o que eles estão pensando, né? Sem dúvida nenhuma, a conexão com o mercado, né? A gente tem que estar de olho na formação, alinhado com o que o mercado está pedindo. A BNCC, ela ajuda nisso quando ela traz a questão do pensamento computacional, porque isso serve para qualquer que seja a carreira que aquele aluno vai escolher no futuro, mas o gap que existe hoje ainda na universidade, no ensino superior, com as necessidades de mercado, esse gap ainda é grande, a gente precisa corrigir isso, e está revendo sempre esses nossos modelos operacionais dentro das escolas, né? A famosa o lifelong learning, né? O aprendizado contínuo para sempre, né? Ou seja, o que você aprende hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, já mudou completamente, principalmente no campo da tecnologia. Então, é algo que a gente também tem que inserir esse modelo, que é mais um modelo mental nos estudantes e na vida dos profissionais.
Perfeito. Vanessa? Bom, eu acredito particularmente, né, que é compromisso de todo professor e gestor educacional estar sempre exercitando a imaginação e o pensar no futuro. Sempre considerando, claro, o contexto de mudanças, o que impulsiona e influencia essa formação, né, o que está acontecendo aí no entorno, e claro que são vários os fatores, né, desde desenvolvimento, mudança do perfil das gerações, influência das novas tecnologias, e a inovação é um aspecto fundamental, né, para criar um estado competitivo, né, a gente sabe disso, e a educação tem esse papel de provocar, através da formação dos profissionais mais conectados, integrados, como eu falei, né, capazes de lidar com criatividade, resolver problemas complexos e inovar, né, principalmente depois de todas essas provocações. Eu acho que a gente sofreu aí, né, na pandemia, que nos tirou de uma zona que já não era tão confortável, e agora temos a certeza que as regras mudaram, irão mudar cada vez mais rápido, e que parece até que não tem uma fórmula pronta, né, para o que virá. O mundo exige, de fato, novos modelos, novas práticas, concebidas sobre novos paradigmas, para que essa formação, de fato, esteja alinhada com as transformações trazidas não só pela tecnologia, e nem os avanços da ciência, mas também pelas mudanças da sociedade. Então, por isso, eu acredito, sim, no modelo híbrido, né, como não puramente o EAD separado do presencial, mas com uma integração coerente, fluida, né, com a valorização, principalmente, das práticas, né, a convivência, o relacionamento, e isso vai requerer também nova infraestrutura, treinamento, né, e uma oferta diferenciada. Acho que a gente vai sair mais forte desse momento, claro, né, quem leva a sério a educação e tem propósitos sólidos. Acredito também que a gente tem que pensar de maneira otimista sempre, e a gente tem uma possibilidade de construir, sim, um futuro diferente, com uma aprendizagem mais efetiva, mais atraente para os nossos jovens, né? E acho que esse é o nosso compromisso. Acredito no povo pernambucano, que gosta do protagonismo, se destaca, né, pela garra, e eu tenho certeza que vai superar todos esses desafios, mas eu acredito principalmente no educador pernambucano, né, e tenho certeza que a gente vai colocar o Estado, sim, num lugar de destaque, num cenário nacional, também para a educação superior, já que a gente já tem um destaque interessantíssimo aí com a educação básica, né? E aí, para finalizar essa minha fala aqui, né, quero usar a frase aí, né, já que a gente fala com tanto orgulho de Pernambuco, né, que a Anchan usou aí no material da divulgação do Pernambuco Avança, que cabe bem direitinho aqui, né, que é a frase do Chico Science, né, Pernambuco embaixo dos pés e minha mente na imensidão. Com certeza, Vanessa. Rogério. Antônio, eu acredito fortemente que nessa semana, nesse final de agosto de 2020, nós tivemos a melhor notícia de todos os tempos para a primeira infância, que foi a aprovação do novo Fundeb permanente, mais do que dobrando a participação da União, e com uma parte dessa verba carimbada para a educação infantil. Se o Brasil conseguiu universalizar o acesso ao ensino fundamental nas primeiras décadas desse século, eu acredito que essa próxima década que a gente entra será a década da primeira infância, a década da educação infantil, que a gente vai, de forma definitiva, universalizar o acesso da pré-escola, 4 e 5 anos, e aumentar consistentemente o acesso à creche. E isso terá um impacto enorme. A segunda coisa é o seguinte, eu sei que pode soar estranho a gente, às vezes, ter uma visão positiva, otimista em relação à educação. Às vezes a gente analisa aí alguns números e fica um pouco entristecido e preocupado com a situação. Mas analisando trajetórias e olhando para números, olhando para o IDEB, como eu falei no início, Ceará e Pernambuco são exemplos, né, cresceram e estão entre os primeiros lugares, né, do IDEB no Brasil. Quando a gente olha para a realidade de capitais, as capitais do Nordeste também estão dando exemplo, né? O maior IDEB de anos iniciais, o maior IDEB de anos finais é Teresina, aqui no Nordeste. E o IDEB que mais cresce entre as capitais é o de Recife. E eu acredito que a fórmula que dá certo aqui tem um pouco de tudo que a gente já falou. A gente não vai corrigir o nosso problema hoje só olhando para a educação 1.0. Infelizmente, a gente tem problemas da educação 1.0. A gente tem problemas de português e matemática, de aprendizagem de português e matemática. Mas a gente precisa, para solucionar isso, buscar soluções na educação 4.0, né, na educação 4.0, na educação do futuro.
na educação que traz esse protagonismo, esse significado, essa mão na massa, tudo que a gente já falou aqui, que o Felipe, a Vanessa e o Fred falaram. Essa é a ideia, essa é a solução que está posta e que está aqui, do nosso lado, né, no nosso ecossistema, como eu falei. Então, essa acho que é a chance da gente mudar essa história, mudar o futuro, e eu estou otimista em relação a isso. Excelente. Bom, a gente encerra por aqui. Eu agradeço a todos os painelistas pela participação, foi excelente, muito bacana, muito esclarecedor. E agradeço a você que nos assistiu e convido a todos a assistirem também os outros vídeos dessa página. PE Avança, Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia ditam a nova era.